Como desconfiar de diabetes tipo 1 em crianças pequenas ou em bebês, uma vez que eles não falam direito ou não falam e quando falam não conseguem se expressar corretamente. Se você parou nesse vídeo, você também está desconfiando que o seu filho ou sua filha pode ter diabetes tipo 1, né? Então vamos prestar bastante atenção nesse vídeo. Meu nome é Cristine Holk, eu tenho uma filha que foi diagnosticada com diabetes tipo 1 aos 12 meses de idade, então sei bem do que eu vou falar nesse vídeo. E hoje a minha missão é ajudar outras pessoas que convivem com a doença. Antes da gente começar a estudar, eu quero pedir a sua ajuda para o nosso canal. Como? Se inscrevendo nele, deixando o seu like nesse vídeo para que esse vídeo consiga atingir o maior número de pessoas que tenham a mesma dúvida que você. Então, bora estudar! Vamos entender, primeiro, antes de falar os sintomas, vamos entender o que está por trás desses sinais e sintomas do diabetes tipo 1. Uma vez que você entende por que eles acontecem, fica mais fácil de você identificar. Então, por que eles acontecem? O diabetes tipo 1 ele é uma doença autoimune, ou seja, os seus linfócitos, as suas células de defesa passam a atacar as células produtoras de insulina. O que essas células fazem? Essas células, como eu disse, produzem insulina e a insulina tem como função mandar a glicose para dentro das células. Se essas células de defesa começam a destruir as células que produzem insulina, a glicose não é mandada para dentro da célula e ela passa a se acumular no sangue. Conforme a glicose vai se acumulando no sangue, os sintomas começam a aparecer e depois eles se desenvolvem rapidamente e aí é preciso procurar atendimento médico urgente. Mas quando que aparece o diabetes tipo 1? Quando começam esses sintomas? No geral, o diabetes tipo 1 ele é diagnosticado em crianças de 4 a 14 anos. Poucas vezes abaixo de 4 e poucas vezes menos ainda acima dos 20 anos. Nas pessoas acima de 20 anos, a destruição, a velocidade de destruição das células produtoras de insulina é mais devagar, então os sintomas ficam leves ou não aparecem por um tempo. Já nas crianças, essa destruição é mais rápida, então os sintomas tendem a se desenvolver mais rápido, tá bom? Então, qual a consequência da destruição da célula beta, que é o nome da célula que produz insulina? Pouca produção de insulina ou parada total, e aí eu tenho a glicose ficando fora da célula, ficando no sangue. Uma vez entendendo isso, vamos entender os sintomas nessas crianças pequenas e nos bebês. É claro que os sintomas, sinais e sintomas que eu vou falar aqui também acontecem nos adultos, mas eu vou dar pequenas dicas para você que está com uma criança pequena conseguir identificar nelas, tá? Então vamos lá. Um primeiro sintoma que eu já percebi na Lívia, só depois eu fui entender: irritabilidade. A criança tem acessos de fúria, de raiva, e você não entende às vezes o porquê, mas é a glicose muito elevada no sangue dá essa irritação. Nas crianças pequenas, você não entende direito, parece que ela tá com cólica, mas ela começa a ficar muito irritada em alguns momentos. É essa glicose no sangue que tá ficando elevada. Como essa glicose não está entrando na célula, porque não tem insulina, a criança, o corpo da criança tem a sensação, né, tem a reação de que não tem energia, então que essa criança precisa comer mais, então ela passa a ter fome. Então você começa a perceber que a criança tem muita fome. A Lívia comia um pratinho, depois queria comer o pratinho da irmã. Eu até achava bonitinho, ai que bonitinho, né? Tá com muita fome. Mas é também um sinal aí que a gente pode perceber. A outra coisa interessante é que quando a glicose não entra na célula, o corpo começa a ressentir. Então a pessoa começa a perder peso. Então a criança começa a diminuir o peso dela e como a glicose não entra na célula, o desenvolvimento ou o crescimento ficam prejudicados. Vou dar um exemplo. A Lívia tinha 12 meses e não andava. Ela não conseguia se firmar. Eu brincava assim que ela tava falava, a Lívia tá com preguiça ou dor. Não era preguiça, ela não tinha energia, então o desenvolvimento dela estava atrasado. Então elas podem ficar com desenvolvimento ou crescimento alterado. E outra consequência é a falta de energia, né? Então elas não querem brincar, elas estão cansadas. Tem bebê que fica cansado até para mamar, então a criança fica apática.
Tem mães que falam que a criança perdeu o brilho no olhar. É isso, ela tá apática, não tem energia. E como o corpo não tem energia porque a glicose não tá entrando, tem um outro sinal, que é o seguinte: ela pode começar a ter náusea e vômito. Por que isso acontece? Como o corpo não tá tendo a glicose entrando na célula, ele começa a quebrar o tecido adiposo, as reservas. Então ele quebra tecido adiposo, tecido muscular, e é por isso que a criança perde peso. E quando ele usa essas fontes de energia, ele começa a produzir corpo cetônico, que pode se acumular muito e provocar cetoacidose diabética. Tem um link aqui no canal, aliás, tem playlists inteiras aqui na descrição do vídeo com vários assuntos sobre o diabetes tipo 1, inclusive sobre cetoacidose. A cetoacidose é muito perigosa. Ela pode levar a coma, falência de órgãos e morte. Então, vômito e náusea é um sintoma que você precisa ficar atento. Outros sintomas: a glicose elevada no sangue força o corpo a puxar líquido para eliminar essa glicose na urina. Então a criança passa a urinar muito. Criança que já tinha sido desfraldada, você tem que colocar fralda porque ela não consegue se segurar. Ou as crianças que usam fralda, você põe a fralda e ela vaza. Você tem que ficar trocando em intervalos muito pequenos, porque elas vazam em intervalos muito pequenos. Uma outra consequência dessa urina frequente é a sede. Então elas têm uma sede. Esse foi um dos pontos, inclusive, que eu desconfiei, porque uma vez meu marido me ligou no trabalho e falou: olha, ela bebeu 500 ml de água de uma vez só, e a Lívia tinha 12 meses. Então é muita água para ela beber de uma vez só, então é uma sede insaciável. E como a glicose está se acumulando, quando glicose acumulada, ela acaba se acumulando também na mucosa. Então na mucosa oral e também na genital. Quando essa glicose se acumula, ela favorece o crescimento de um fungo, da Cândida albicans. A Cândida, ela causa uma infecção fúngica que muitos conhecem como sapinho. Então, a criança pode ter sapinho na boca, né? Candidíase oral e candidíase na genitália. Então, você começa a perceber, por exemplo, meninas com corrimento branco, grumos e coceira. Bom, se você viu algum desses sinais e sintomas que a gente falou aqui e acha que sua criança pode ter diabetes tipo 1, marque imediatamente um médico. Com as nossas crianças é melhor prevenir do que remediar. Um grande abraço e até a próxima!